Pessoal, o presidente Lula fez novas críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Só que desta vez foram críticas muito mais pesadas do que aquelas que o Lula já estava fazendo anteriormente. São críticas mais pesadas, críticas mais duras contra a atuação do Roberto Campos Neto, certo? Mais cedo, no cafezinho, eu publiquei um artigo sobre justamente essas críticas do Lula, tá? Lembrando que ele deu essas críticas durante uma entrevista que ele concedeu na manhã de hoje, na Rádio Gaúcha, lá do Rio Grande do Sul, né? Uma emissora que é ouvida por pessoas conservadoras, por pessoas de direita, mas o Lula não se calou. Ele foi lá para criticar o Campos Neto e fez, gente, com essas críticas foram feitas de forma muito mais ofensiva. Ofensiva não no sentido de ofender, mas ofensiva no sentido de politicamente falando, né? E o Lula, gente, ele começa dizendo que a responsabilidade do Campos Neto estar no Banco Central não é somente do Bolsonaro, mas também do Senado Federal, que acatou, que aceitou o Roberto Campos Neto como presidente do Banco Central. Lembrando que o Roberto Campos Neto, antes de ser presidente do Banco Central, ele teve que passar por uma sabatina. Se não me engano, ele passou por uma sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos e também o nome dele teve que passar pelo plenário do Senado Federal. Foi aprovado tanto no plenário quanto pela Comissão de Assuntos Econômicos, na época ainda no governo Bolsonaro. E o Lula começa dizendo o seguinte, abre aspas, o Senado tem responsabilidade porque foi o Senado que aceitou a indicação do ex-presidente, no caso Bolsonaro, e indicou o presidente do Banco Central. Quando era o presidente que indicava, o presidente que tirava ou colocava. O Fernando Henrique Cardoso tirou 2 ou 3 presidentes. Aqui o Lula está relembrando da época ainda dos governos tucanos, em que o presidente tinha essa prerrogativa de tirar o presidente do Banco Central quando não estava atendendo os interesses do país. E essa atual lei da autonomia do Banco Central dá ao presidente do Banco Central um cargo, praticamente um mandato, melhor dizendo. Um mandato, certo? Enquanto ele estiver no período desse mandato, ele não pode sair da presidência a não ser que aconteça algo muito grave. Então, essa lei da autonomia amarra o presidente da República nesse sentido. E o presidente continua aqui. Agora você tem um cidadão que parece que não entende absolutamente nada de país. E não entende mesmo. O Roberto Campos Neto não entende nada do país. O Roberto Campos Neto não entende da economia do próprio país. Talvez o Roberto Campos Neto não entenda sequer a economia liberal que ele defende, perdão. Porque atualmente ele está agindo como um grande sabotador, inclusive daqueles que fazem parte da sua própria classe. Né? Ou seja, pessoas que estão ali na parte de cima da pirâmide. E o Lula continua. Né? Não entende nada de povo. Não tem sentimento com o sofrimento do povo. E mantém uma taxa de juro para atender aos interesses de quem? Ora, de quem? Dos seus amigos do mercado financeiro. São essas pessoas que o Roberto Campos Neto está atendendo no momento. E claro, agindo politicamente como um agente da extrema-direita. Roberto Campos Neto atua em duas frentes. Na frente política, quando ele age como um agente da extrema-direita dentro do governo Lula, e também como agente econômico para favorecer aos seus, ao seu grupinho, a sua panelinha, né? Só para isso. E o presidente Lula prossegue, né? Ele continua aqui. Agora você tem um cidadão que parece que não entende absolutamente nada de país, não entende nada de povo. A quem que esse cidadão está servindo nesse momento? Essa é a questão. Não é o Lula, não é o presidente, é o povo brasileiro, os sindicatos, os empresários da indústria, do comércio, do turismo, do varejo. Os agricultores do Brasil inteiro são contra a taxa de juros. É o que eu tenho dito aqui para vocês, que o Roberto Campos Neto, nesta ânsia de brigar com o governo, está perdendo apoio até entre os seus, até entre pessoas que até um dia desse o apoiavam. É isso que está acontecendo, né? E o Lula, ele vai
ele continua aqui na crítica dizendo mais o seguinte: é um equívoco. Não tem um setor da economia a não ser o setor financeiro. Não tem um setor da economia, seja das grandes, pequenas ou médias empresas, pequenos varejistas, grandes varejistas, ou seja, todo mundo contra esse absurdo dessa taxa de juro. Ninguém pode captar dinheiro para investir a 14, 15 ou 16% de juro, é verdade. Você que é empresário que está me assistindo, eu vou fazer uma seguinte pergunta para você, e vai também para você que tem um pequeno negócio. Para que é que você vai pedir um empréstimo no banco se a taxa de juro desse empréstimo, desse crédito, é maior que o seu lucro? Por que diabos você vai fazer isso? Né? Por fim, o Lula encerra dizendo o seguinte: as pessoas vão quebrar. Então é preciso reduzir a taxa de juros para que ela fique compatível, inclusive, com a inflação. Se a inflação em 12 meses está em menos de 5%, por que a taxa de juros tem que estar nesse nível? Qual é a explicação? Não existe. Não existe explicação técnica, não existe explicação econômica, só existe explicação política. Explicação política existe. Claro que existe. E o Roberto Campos Neto tem a sua explicação política para manter essa imoralidade, para manter essa sangria no país. Ele tem a explicação política dele. O problema é que ele não pode expressar. Mas, se ele não pode expressar pelas palavras, ele está expressando pela prática. Né? Enfim. Mas, gente, hoje é o julgamento do Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. Todo mundo já está sabendo de forma antecipada, e não é porque as pessoas têm fontes, mas é porque, devido à realidade dos fatos, o Bolsonaro se tornará inelegível. Isso já é um dado certo na política nacional. Até mesmo entre os aliados do Bolsonaro, há pouca esperança de que ele possa escapar dessa. Né? E lá no cafezinho a gente colocou uma notícia na capa, né, com o seguinte título: Ministro frustra Bolsonaro em julgamento no TSE. Né? Ou seja, gente, o ministro Raul Araújo, ele acabou sendo ali, entre os bolsonaristas, entre os poucos que ainda acreditam que o Bolsonaro vai escapar, né, de pagar pelos seus crimes. Entre os bolsonaristas, o ministro Raul Araújo era aquele que iria pedir vista. E quando o ministro pede vista, o processo demora mais 60 dias para ser concluído, porque ele vai ter o tempo dele para analisar e tal, até ele dar o seu voto final. E quando o ministro pede vista, na teoria, ele não está convencido, né, do voto que ele vai dar. Ele vai analisar, vai ver se aquilo faz sentido, né, e por aí vai. E só que o Raul Araújo foi um dos primeiros a falar. E a partir do momento que o Raul Araújo começa a dar o seu voto, acabou para o Bolsonaro. Agora só resta um ministro que o Bolsonaro ainda pode se segurar, que é o Cássio Nunes Marques. Mas eu acredito que nem mesmo o Cássio Nunes Marques vai pedir vista ou vai votar a favor do Bolsonaro. Porque está muito evidente os crimes que este cidadão, por enquanto cidadão, porque daqui a pouco ele se tornará condenado inelegível, os crimes que ele cometeu. Atacou o nosso sistema eleitoral, usou a TV Brasil, um canal de comunicação pública, para atacar o próprio sistema eleitoral. Isso é um crime vil, certo? Que um presidente da República jamais cometeu na nossa história. Né? E a matéria, gente, a matéria, ela começa contextualizando que hoje é o julgamento do Bolsonaro, né? Também fala que os bolsonaristas esperavam que o magistrado pedisse vista, o que na prática daria uma sobrevida a Bolsonaro por mais 60 dias. Porém, Araújo deu seu voto. Araújo já deu o voto dele. Então, bolsonaristas, aliados que ainda estão ao lado do mito, daqui a poucas horas, muito provavelmente vocês já terão o criminoso de estimação, que vai se chamar Jair Messias Bolsonaro. Né? Porque ninguém se torna inelegível se não cometeu crimes. Vamos lembrar. Né? Mas assim, gente, o Raul Araújo,
Por que os bolsonaristas ainda tinham uma esperança com o Raul Araújo? Porque o mesmo ministro Raul Araújo ele foi contra a inclusão da minuta golpista no processo, né? E também foi contra em tirar. Aliás, ele foi a favor. Não, gente, perdão, deixa eu só lembrar aqui. O ministro Raul Araújo foi contra a inclusão da minuta golpista no processo, certo? E também e foi favorável em tirar a responsabilidade do general Braga Neto nesse caso. O Braga Neto também vai se tornar inelegível, mas porque ele era vice do Bolsonaro, né? Enfim, o julgamento do Bolsonaro começou na última terça-feira, tá? Quando o ministro Benedito Gonçalves, que é o relator do processo, leu seu voto, deu a íntegra do relatório, né? Nessa leitura, ele resumiu a tramitação da ação na Corte Eleitoral, informando as diligências, os depoimentos e as perícias tomadas por ele mesmo, relator, durante todo o processo. Então, gente, o Bolsonaro está fora do jogo, isso é dado como certo. Alguns bolsonaristas que ainda estão iludidos, né, com que Bolsonaro escape, creio que daqui a poucas horas esses mesmos bolsonaristas irão se frustrar, perdão, e a direita vai ter que procurar aí um novo nome, né? Já tem um dito aqui que a direita já tem seus players, né? O nome deles, o principal nome é o do Tarcísio de Freitas, que é o atual governador de São Paulo. Mas nas últimas declarações que ele deu, parece que ele não quer se candidatar em 2026. Enfim, vamos ver. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá? Se você gostou, dá o like, se inscreve no nosso canal. Se você quiser colaborar, colabore através do Pix, pix@ucafezinho.com. Um forte abraço e até o próximo vídeo.